Tempos drásticos requerem medidas drásticas. Por isso, eu vou te dar uma ideia louca de como estudar em casa se antes você fazia cursinho ou escola. Primeiro, esse não é o momento para férias. Quem se preparar agora vai chegar bem preparado na prova. E imagina passar 1 mês sem estudar, 2 meses sem estudar, ou só fazendo revisão. Não é legal. E eu sei que é tudo muito novo, porque quando você se acostuma em um cursinho ou uma escola, você tem toda a estrutura do que os professores passam, você acompanha no livro e fica tudo bonitinho o que você tem que fazer. Já quando você estuda em casa, você pode fazer qualquer coisa e não tem ninguém para te falar se tá dando certo, o que você precisa mudar. Então o objetivo da ideia louca de hoje é te dar um norte de quais são as melhores formas de estudar quando você sai do cursinho, quando você sai da escola e vai estudar em casa. E a primeira parte dessa ideia louca é você se perguntar o seguinte: quanto você evoluiria se só precisasse estudar 2 matérias? Se só precisasse estudar matemática e biologia ou matemática e história, quanto você evoluiria nesse tempo em casa? E imagina com estudo simples, com estudo sem complicação, em que você sabe que é só sentar e fazer aquelas atividades. Então nós vamos começar criando uma meta louca. Uma meta louca para 2 ou 3 matérias, que vai ser chegar no nível da prova nessas matérias. E uma ideia para escolher as matérias mais importantes para você é entrar no Desafio Sniper Simplifica. Lá você vai ver como escolher quais são as matérias mais relevantes, mais importantes, que fazem mais diferença na sua nota, no Enem ou em outros vestibulares. O link está aí na descrição. O primeiro passo foi escolher essas 2 matérias ou 3 matérias. O segundo passo vai ser descobrir quais são os assuntos que caem mais. Se você pegar os assuntos que caem mais em matemática, em física, em química, você vai ver que eles compõem 80%, 90% da prova. Então são os assuntos que, se você estudar, você vai ter uma diferença muito maior na sua nota. Aumenta quantas questões você vai acertar. Então o seu tempo em casa precisa ser focado nessas matérias, nesses assuntos. E esses assuntos você descobre no Sniper de questões. Lá nós fizemos uma análise de um assunto por questão. Então é diferente de outras análises que você vê por aí, porque nós pegamos cada questão e te falamos: olha, nessa questão o assunto mais importante é logaritmo, ou o assunto mais importante é geometria plana. Assim você tem uma análise bem clara de quais são os assuntos mais importantes e sem contradição. E aí logo depois de ver os assuntos que mais caem, você vai direto para questões de prova. E uma coisa que vai acontecer é que você vai ver sua evolução, você vai ver o quanto você evoluiu nesse mês ou nesses 2 meses e o quanto você vai chegar no nível da prova. E isso vai te ajudar a lidar com tudo que está acontecendo hoje. Porque você sabe que você sentou, você estudou, você deu o seu melhor, você fez a sua parte. Então agora eu vou te dar algumas ideias de como fazer isso na prática, no seu dia a dia. Para o Enem, por exemplo, você pode escolher uma de matemática, uma de naturezas e uma de humanas. Aí você coloca mais horas para matemática, como 3 horas para matemática, 2 horas para química e 1 hora para história. E já que você vai usar cursos online, o que você pode fazer? Nesse tempo de matemática, você pode fazer 3 blocos de 20 minutos de aula, 40 minutos de exercício. Depois, de novo, mais 20 minutos de aula, 40 minutos de exercício. Depois você estuda história, aí depois vai para química e finalmente no fim do dia pega outro bloco de 20 minutos de aula e 40 minutos de exercício. E o curso que eu recomendo é o Professor Ferreto. É simplesmente o melhor curso de matemática e também tem biologia, física e química. Já a história você pode estudar no Estude. E o Estude, inclusive, está de portas abertas para alunos que precisaram parar de estudar no cursinho na escola. Lá você consegue assistir às aulas de graça. Então é só se cadastrar e assistir às aulas. Realmente de graça, não tem pegadinha. O link do Estude Portas Abertas está aí na descrição. Então assim, o que vai acontecer ao seguir isso? Você vai ver que vai evoluir mais rápido, que vai ter um estudo simples, que vai sentar para estudar e vai saber o que fazer. Então todas as incertezas do resto da vida, você vai ter mais facilidade em deixar de lado na hora que você for sentar para estudar. E essa é justamente a ideia. A gente não tem controle das coisas que vão acontecer. A gente só tem controle do que a gente faz. E o que você vai fazer agora é chegar no nível da prova, é se preparar, estudar os assuntos que mais caem, das matérias que mais caem e adiantar o estudo mais importante do seu ano nesse momento. E aí, relembrando, as matérias mais importantes você consegue ver no Desafio Sniper Simplifica e os assuntos mais importantes de cada matéria, além da estratégia de como estudar. Por exemplo, como você estuda história é diferente de como estuda física, que é diferente de como estuda matemática, é totalmente diferente. Então você precisa se adaptar e estudar da melhor forma, com estratégia, cada uma das matérias. E eu te convido a entrar no Sniper de Questões
para descobrir como fazer isso, como estudar da forma mais otimizada possível, para você ganhar tempo e estudar com estratégia. E uma outra ideia, se você vai fazer vestibulares tradicionais, como o da FUVEST, da Unicamp, você pode pegar as matérias mais importantes para você na segunda fase. Então, pensando na USP Pinheiros, você vai ter português, física, química e biologia. Então você pode estudar essas matérias, ficar muito bem, sensacional, incrível nessas matérias, inclusive fazer as provas da segunda fase. Assim, quando tudo isso acabar, você vai ter andado bastante, você vai ter evoluído e vai estar muito bem preparado para as provas. E agora me conta, qual é a loucura que você vai fazer nos seus estudos agora? O que você está pensando, o que você planejou e o que você vai fazer depois de assistir esse vídeo? Eu espero que você siga essa ideia louca, que você priorize as matérias mais importantes, principalmente nesse momento de incerteza, e estude os assuntos que mais caem, porque são eles que vão cair em 8 de 10 questões na prova, em 35 de 45 questões, e é eles que vão fazer a maior diferença na sua nota e na decisão se você passa ou não. Então eu espero que a gente passe por toda essa crise juntos, que dê tudo certo e que o próximo assunto do vídeo seja muito mais feliz que esse. Mas enquanto não é, essa é a estratégia de como estudar em casa depois de sair do cursinho da escola. E eu espero de verdade que você consiga seguir, que você consiga estudar, que dê tudo certo para chegar na prova o mais bem preparado possível. E se cuide. Cuide de você, cuide da sua família e nós vamos vencer tudo isso juntos. Então, até o próximo vídeo. Continue estudando e continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui num próximo vídeo. E espero que em um assunto mais feliz. Tchau! Só café não vai fazer você passar. Qual é a sua prioridade nos estudos? Vamos simplificar os seus estudos? Descubra como priorizar o mais importante. E para isso, entre no treinamento Sniper.